Olá, continuaremos nosso assunto de carboidratos, tratando agora dos objetivos 7, que é representar graficamente a estrutura cíclica dos monossacarídeos. O oitavo, reconhecer alguns derivados de monossacarídeos. Nono, descrever a formação da ligação glicosídica que une os monossacarídeos para formar oligo e polissacarídeos. E encerraremos esta aula descrevendo as estruturas de alguns oligossacarídeos, bem como algumas de suas funções biológicas. Bem, como falei na primeira parte desta aula, os monossacarídeos apresentam estrutura lineares e foram denominados de polihidroxialdeído ou polihidroxicetona. Ocorre que o grupo carbonila do monossacarídeo, quando está na extremidade, é uma aldose. Nas cetoses, é um grupo cetona. Então, este grupo carbonila pode reagir com as hidroxilas, com algumas hidroxilas das aldoses e cetoses, formando estruturas chamadas M-acetal nas aldoses ou M-cetal nas cetoses. Então, entre as aldoses, os monossacarídeos com 4 ou mais átomos de carbono podem formar estruturas cíclicas do tipo M-acetal, enquanto nas cetose apenas os monossacarídeos com 5 ou mais átomos de carbono. Então, essas estruturas cíclicas formadas pelos monossacarídeos assemelham-se às estruturas do pirano, que é um anel hexagonal, como também a estrutura do furano, que é um anel pentagonal. Aqui temos 6 ângulos. A diferença é que nas piranoses e furanoses não se observam estas duplas ligações que se observam aqui no pirano e no furano. Tá? Então, as estruturas mais estáveis que os monossacarídeos podem formar, as estruturas cíclicas, são as do tipo piranose. Essas estruturas cíclicas dos monossacarídeos foram descritas por Emil Feisch. Como falei na primeira parte da aula, é considerado o pai dos carboidratos pela grande contribuição que ele deu à química dos carboidratos, chegando a ganhar prêmio Nobel. Então, os monossacarídeos com 5 ou mais átomos de carbono entre as cetose e com 4 ou mais átomos de carbono entre as aldoses, podem formar estruturas em piranose e furanose. Então, o grupo carbonila de uma aldose pode reagir com esta hidroxila aqui, formando uma furanose, um anel pentagonal menos estável do que quando esse grupo carbonila reage com esta hidroxila, formando uma estrutura hexagonal denominada piranose. Então, iniciaremos a elucidação deste estudo falando da estrutura cíclica da glicose. Então, a glicose é um monossacarídeo, é uma hexose com 6 carbonos. E neste exemplo, vemos que a carbonila do carbono 1 reage com a hidroxila do carbono 5, formando uma estrutura cíclica em que, nessa reação, ocorre a formação de uma ponte de oxigênio aqui, fechando a estrutura do anel. Como falei, em meio aquoso, onde ocorrem estas reações, estes grupos não estão distantes, eles estão próximos. De modo que essa carbonila poderia reagir com a hidroxila do carbono 4, formando uma furanose, ou ela poderia reagir com a hidroxila do carbono 5, formando uma
piranose, como está mostrado aqui. Aí a estrutura é fechada, forma-se um anel. E por se assemelhar à estrutura do pirana, é chamada de piranose. Glicopiranose, porque o monossacarídeo que deu origem a essa estrutura é glicose. E agora, por que é alfa e D? Porque tem as letras alfa e D no nome deste monossacarídeo cíclico, que agora é um polihidroxiacetal. Como falei no início da aula, quando estava mencionando o conceito de carboidratos. Então, vamos passo a passo. Quando a carbonila reage com a hidroxila do carbono 5, forma uma ponte de oxigênio e fecha o anel. Então, como é a disposição destes grupos nesta estrutura cíclica? Estes grupos do carbono 2 até o carbono 4, os que ficam para este lado, na estrutura em anel, ficam para baixo do plano do anel. E os grupos que estão do lado esquerdo ficam para cima no plano na estrutura do anel. Então, vejamos, carbono 2, a hidroxila do lado direito para baixo, o hidrogênio do carbono 2 para cima. Carbono 3, o hidrogênio do lado direito para baixo, a hidroxila do carbono 3 para cima. Carbono 4, a hidroxila do carbono 4, que está no lado direito para baixo, e a hidroxila do carbono e o hidrogênio para cima. E aqui, o que ocorre no carbono 5? Lembre-se que o carbono 5 é que contém a hidroxila da reação. Está aqui. E ela formando essa ponte de oxigênio e fecha a estrutura. Só que temos agora o carbono 6 e um hidrogênio ligado ao carbono 5. Então, nesta representação, o carbono 6 é projetado para cima do plano do anel e o hidrogênio para baixo. Então, em estruturas cíclicas, a configuração absoluta é determinada pela posição do último carbono da estrutura cíclica. Então, se ele está para cima, é D. Se ele estivesse aqui na posição do hidrogênio, seria L. Então, como ele está para cima, D. E o alfa? O alfa tem a ver com o carbono 1. Percebam que quando ocorre a ciclização, em que o carbono 1 faz uma ponte de oxigênio com o carbono 5, aqui ocorre a formação de um centro assimétrico a mais. Então, os monossacarídeos formam estruturas cíclicas, gerando um carbono assimétrico a mais em relação à estrutura aberta. Então, aqui temos nesta representação, a hidroxila é mostrada para baixo do plano do anel, no carbono 1 da estrutura cíclica, e o hidrogênio para cima. Então, quando a hidroxila está para baixo no carbono 1, em relação oposta ao carbono 6, a hidroxila do carbono 6, temos a forma alfa. Então, aqui a forma alfa da glicose. Vamos compreender agora como é a estrutura da forma beta. A carbonila também reage com a hidroxila do carbono 5 e fecha esta estrutura. Já sabemos agora como fica a disposição dos grupos em torno do carbono 2, 3 e 4. Os que estão do lado direito ficam para baixo do plano do anel. E os grupos que estão do lado esquerdo ficam para cima do plano do anel. E aqui no carbono 5 tem o carbono 6 e o hidrogênio ligado ao carbono 5 e a hidroxila da reação. Aqui fecha a estrutura do anel. Então,
o anel foi fechado, formado, e o carbono 6 está para cima. Então, forma D. É exatamente este grupo que determina a configuração absoluta dos monossacarídeos em suas estruturas cíclicas, ou seja, em suas estruturas em M-acetal ou M-cetal. Então, quando o carbono 6 está para cima, é D. E por que essa forma é chamada a forma beta? A forma beta é quando a hidroxila está no mesmo plano da hidroxila do carbono 6. Beta. Então, para ser alfa, como vimos no slide anterior, elas estão em lados opostos. E na forma beta, do mesmo lado. Então, resumindo o que vimos, os monossacarídeos em meio aquoso com 4 ou mais carbono da família das aldoses formam estruturas cíclicas chamadas piranoses e furanoses. Então, essas estruturas em piranoses e furanoses decorrem da reação do grupo carbonila com a hidroxila do carbono 5. Neste caso, podia ser com a hidroxila do carbono 4. Aí formam tanto estrutura do tipo alfa-D-glicopiranose. Estes grupos estão em lados opostos, então alfa-D-glicopiranose e beta-D-glicopiranose, os grupos estão dos mesmos lados, a hidroxila do carbono 1 com a hidroxila do carbono 6. Então, se na estrutura aberta a glicose tinha 4 carbonos assimétricos, na estrutura cíclica ela tem 5 carbonos assimétricos. O carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e o carbono 5. Então, a ciclização de monossacarídeos ocorre com formação de um centro assimétrico a mais. Esta reação também é observada com as cetoses. E as cetoses também formam preferencialmente piranoses, que são as estruturas mais estáveis. Mas neste exemplo aqui eu vou mostrar a frutose formando uma furanose. Então, como a carbonila está no carbono 2, ela pode reagir com a hidroxila do carbono 5 para formar a furanose, ou então com a hidroxila do carbono 6 para formar uma piranose, não é? E por aqui dá para entender por que é que uma tetrose não consegue formar estruturas cíclicas entre as cetoses. Uma tetrose da aldose pode formar uma estrutura em furanose. Não dá para formar em piranose, mas dá para formar em furanose. Agora, uma tetrose da família das cetoses não forma estrutura cíclica alguma. Então, a carbonila reage com a hidroxila do carbono 5, neste caso, para formar uma furanose. Se fôssemos mostrar a frutose formando uma piranose, teria que ser com a hidroxila do carbono 6. Então, a carbonila do carbono 2 reage com a hidroxila do carbono 5, formando a ponte de oxigênio e fecha a estrutura. Então, aqui é o carbono 2. Então, entre as cetoses também é gerado um centro assimétrico a mais, só que este centro assimétrico a mais nas cetoses é o carbono 2. Entre as aldoses, nós vimos que o carbono assimétrico a mais na estrutura cíclica é o carbono 1. Então, o carbono 3 e 4, vamos ver a disposição destes dois grupos na estrutura cíclica. O hidrogênio está para o lado direito, fica para baixo no plano do anel, e a hidroxila que está do lado esquerdo fica para cima.
A hidroxila no carbono 4, que está do lado direito, fica para baixo e o hidrogênio para cima. E o carbono 5 é o que contém a hidroxila da reação. Então, a hidroxila reage com a carbonila do carbono 2 e fecha o anel, formando um anel pentagonal do tipo furanose. E o hidrogênio, nesta projeção aqui, é representado para baixo e o carbono 6 para cima. Então, agora, o que vai definir se é alfa ou beta é a posição da hidroxila no carbono 2. Vamos passo a passo. Então, essa estrutura, por ser um anel pentagonal, é chamada de furanose. Frutofuranose, por ser frutose. Por que tem a configuração D? Porque o carbono 6 está para cima do plano do anel, na parte superior. E a forma alfa, porque a hidroxila do carbono 2 está em oposição à hidroxila do carbono 6 da frutofuranose. Então é alfa de frutofuranose. E a forma beta, também a mesma coisa, a carbonila da frutose, em sua forma aberta, reage com a hidroxila do carbono 5 para formar uma estrutura em furanose, ciclizando esta estrutura com um anel pentagonal chamado de furanose. Já vimos as disposições dos grupos em torno do carbono 3 e 4 e do carbono 5, em que o carbono 6 é projetado para cima. Então, se o carbono 6 está projetado para cima, temos a forma D. Como a hidroxila do carbono 2 está do mesmo lado da hidroxila do carbono 6, então temos a forma beta. Beta de frutofuranose. E aqui nós temos as duas formas da frutose, a alfa e a beta. A diferença entre elas é só na configuração do carbono 2, que a hidroxila no carbono 2 está para baixo e o CH2OH para cima, na forma alfa. E na forma beta, o CH2OH está para baixo e a hidroxila do carbono 2 está para cima. Então, aqui é um exercício que eu gostaria que vocês resolvessem também, mas nós vamos fazer agora todos juntos, né? É o seguinte, neste slide temos 3 formas de monossacarídeos, todos eles na forma alfa. Então, o exercício é o seguinte, eu gostaria que vocês identificassem quais desses daí são aldoses e quais são cetoses e por que todos são alfa, né? Se tem algumas diferenças aqui nestes carbonos. Então, eu sugiro que parem o vídeo e resolvam este exercício, porque na sequência vamos resolvê-lo agora. Então, vamos resolver. O primeiro monossacarídeo é uma aldose. Por que ele é uma aldose? Porque o carbono que fecha a estrutura cíclica é o carbono 1. E isto ocorre nas aldoses. O segundo monossacarídeo é uma cetose. Por que sabemos que é uma cetose? Porque o carbono 2, o que forma a estrutura cíclica, que está junto com o oxigênio, é o carbono 2. E o 3 é uma aldose, porque aqui é um carbono 1. E todos são alfa. Por que o primeiro é alfa? Porque a hidroxila está em oposição à hidroxila do carbono 6. E tem um outro aspecto também a responder. A configuração absoluta é D ou L? D. Então, aqui é aldose, alfa, e tem configuração D.
O segundo é uma cetose, tem configuração, tem o carbono 2 é beta, porque é alfa, porque estão em lados opostos. Melhor dizendo, todos são alfa, não é isso? E é D também, porque o carbono 6 está projetado para cima. E este terceiro aqui também é alfa. Por que é alfa, embora a hidroxila do carbono 1 esteja para cima? Porque ela está em oposição ao carbono 6. Não é só em relação à hidroxila do carbono 6, porque nesse caso aqui não tem hidroxila. É em oposição ao carbono. Então, estão em oposição, é alfa. Só que aqui agora não é mais D. Qual é a configuração absoluta deste monossacarídeo? L. Porque estão em lá, porque o último carbono está para baixo do plano do anel. Está dentro do anel, né? Para baixo do plano. Aqui também é um exercício, todos três são beta, e aí eu gostaria que vocês identificassem também quais são as aldoses e cetoses, por que é beta, porque os três são beta, e quais são os D e L. Então, o primeiro é uma cetose, porque sabemos que é uma cetose, porque a estrutura foi fechada. O carbono que forma a estrutura cíclica é o carbono 2. Este próximo aqui é uma aldose, é o carbono 1. Aqui também é uma aldose. Todos os três são beta, já sabemos por quê. A hidroxila do carbono 2 está no mesmo lado da hidroxila do carbono 6. Aqui também, nesta estrutura, o último carbono aqui é o carbono 5, porque aqui é uma pentose. Então, estão do mesmo lado, beta. E este aqui, também a mesma coisa. Embora a hidroxila no carbono 1 desta aldose esteja para baixo, parecendo ser alfa, mas não é alfa, porque está do mesmo lado do último carbono da estrutura, o carbono 6. Também beta, não é? Esta forma aqui é a forma D, carbono 6 está para cima, aqui também é a forma D, o carbono 5 está para cima do plano, e aqui a forma L, porque o carbono 6 está para baixo do plano do anel. Então, nós vimos que nas estruturas cíclicas, os monossacarídeos diferem apenas na configuração do carbono que fecha a estrutura cíclica. Este carbono que fecha a estrutura cíclica é chamado carbono M-acetal para as aldoses ou carbono M-cetal para a cetose. Ou, de forma genérica, carbono anomérico. Então, a diferença entre as formas alfa e beta da D-glicopiranose é só na configuração do carbono M-acetal, que é o carbono 1. Que a hidroxila na forma beta está para cima e na forma alfa está para baixo. Se formos conferir a posição dos outros grupos entre os outros carbonos, vamos ver que não há diferença. Então, estas formas que diferem apenas na configuração do carbono anomérico ou do carbono M-acetal entre as aldoses, que é o carbono 1, é o que chamamos de anômeros. A frutose também tem anômeros, não é isso? A forma alfa e beta, ambas D, não é? Então, na forma, a diferença é só na configuração do carbono anomérico, que na cetose é o carbono 2. É o carbono que contém a carbonila e que fecha a estrutura cíclica. Então, aqui a forma alfa e aqui a forma beta. Então, os anômeros são estereoisômeros cíclicos de monossacarídeos.
São aquelas estruturas que conceituamos como polihidroxiacetais e polihidroxicetais. Polihidroxiacetais para as aldoses e polihidroxicetais para as cetoses. Então, anômeros são formas que diferem na configuração do carbono anomérico. Carbono esse que forma um centro assimétrico a mais na ciclização dos monossacarídeos com 5 ou mais átomos de carbono para as cetoses. Para as aldoses é a partir de 4, não é isso? O carbono anomérico ou carbono M-acetal das aldoses é o carbono 1. E o carbono anomérico ou carbono M-cetal das cetoses é o carbono 2. Agora nós vamos ver uma outra representação da estrutura da glicose, que é representada em forma de cadeia, em que os grupos têm uma disposição equatorial, perpendicular ao eixo, ou então paralela ao eixo axial, com esse AX. Então, quais são os grupos que podem ficar na posição axial AX? Os grupos pequenos, como hidrogênio. E na posição equatorial, os grupos maiores, como CH2OH e a hidroxila. Então, nas formas mais estáveis, os hidrogênios sempre vão estar na posição axial e a hidroxila e o CH2OH nas posições equatoriais. E por que isso? Porque esta é uma posição em que não ocorre impedimento espacial, o chamado impedimento estéreo, devido à proximidade de grupos volumosos. Roberta falou sobre esse impedimento quando ela estava explicando a estrutura da alfa-hélice. Então, o impedimento estérico é aquele impedimento que ocorre devido à proximidade de grupos volumosos. Então, vamos ver aqui na estrutura. Então, nessa forma de cadeira, a glicose pode apresentar sobre duas formas, alfa-D-glicopiranose, que esta é a forma menos estável, e a beta-D-glicopiranose, que esta é a forma mais estável. A diferença é só aqui na configuração do carbono 1, que na alfa-D-glicopiranose a hidroxila é axial, não é? Paralela ao eixo. Axial quer dizer isso, em relação ao eixo. Já na forma beta, a hidroxila. Então, todas as hidroxilas na forma beta estão na posição equatorial, como também o CH2OH. Como também beta, só que tem uma que está na posição axial. Então, esta daqui é a forma mais estável da glicose, é a beta-D-glucanose. Visto isso, passamos agora a falar dos derivados de monossacarídeos, que também são considerados carboidratos obliganos. E estes derivados de monossacarídeos, eles resultam de mudança química de monossacarídeos, como, por exemplo, uma aminação, ou seja, a entrada de um grupo amino, ou a oxidação do monossacarídeo, ou então a redução do monossacarídeo. A oxidação ocorre entre as formas ácidas dos monossacarídeos. A aminação ocorre entre os derivados aminados de monossacarídeos. Reduções ocorrem aqui nessas formas de desoxaçúcares. Então, vamos falar na sequência dos isolados reduzidos, dos derivados aminados, dos derivados que são ésteres de fosfatos. Vamos aí. Então, os derivados chamados ácidos ou oxidados são de 4 tipos. Os ácidos aldônicos, urônicos, aldáricos e os ácidos ciálicos. Então, o que são os derivados aldônicos? São aqueles obtidos por oxidação do grupo funcional do aldeído.
do carbono 1 das aldoses. Os ácidos aldônicos são nomeados pela adição do sufixo ônico à raiz do nome da aldose parental. Por exemplo, temos o ácido glicônico, D-galactônico. De onde eles vieram? Da oxidação da glicose e da galactose, respectivamente. Os ácidos urônicos são obtidos a partir da oxidação da última hidroxila do monossacarídeo. Tá? Que no caso das hexoses é o carbono 6, no caso das pentoses é o carbono 5, nas tetroses o carbono 4. E eles são nomeados pela a posição desse termo ônico. Então, glicose, glicurônico, galactose, galacturônico, por a posição desse termo urônico. E os derivados aldáricos são aqueles produzidos pela oxidação tanto do grupo do aldeído, das aldoses, quanto da última hidroxila do monossacarídeo. Então, a glicose, quando ela é oxidada no carbono 1 e no carbono 6, produz o ácido D-glicárico. A D-galactose produz o ácido D-galactárico. Então, essa terminação árico é característica de derivados aldáricos. E os ácidos ciálicos são derivados ácidos que contêm 9 átomos de carbono. Então, vamos detalhar cada um desses derivados aí, ácidos de monossacarídeos ou derivados oxidados. Então, quando a oxidação ocorre aqui no carbono, tem o grupo aldeído, a gente tem um derivado aldônico, como nada de glicônico. Os derivados aldônicos têm essa terminação ônico. Então, os derivados ácidos são os que têm carboxila, não é? Vocês já viram na química dos aminoácidos isso, a explicação por que esse grupo é um grupo ácido. Porque ao se dissociar libera H+. E por que os derivados ácidos são oxidados? Porque aumentou o número de oxigênio ligado ao carbono, aumentando a oxidação do carbono. Vocês sabem que o oxigênio é um átomo mais eletronegativo, e ele atrai os elétrons compartilhados com o carbono para próximo do seu núcleo, deixando o carbono como se estivesse deficiente de elétron. Então, se ele está deficiente de elétron, ele está oxidado. Entre os derivados urônico, a oxidação ocorre no carbono, no último carbono, na hidroxila do último carbono, não é isso? Carbono 6, no caso da glicose. Então, derivado de glicurônico. Quando a gente estiver estudando os glicosaminos glicanos, vocês vão ver que esses derivados urônicos são muito importantes na formação dos glicosaminoglicanos. Os derivados aldáricos são aqueles que sofrem oxidação dupla, tanto no carbono que contém a carbonila, quanto no último carbono que tem a hidroxila primária. No caso da glicose, o carbono 6. Tá? Então, em presença de ácido nítrico diluído, um agente de oxidação mais forte que a água de bromo, ele vai oxidar tanto o grupo aldeído quanto o grupo terminal CH2OH, de uma aldose em grupo COH. Tanto a carbonila quanto o CH2OH vão ser convertidos em COH, um grupo bem mais oxidado, como está mostrado aqui. Mas este slide mostra melhor. Então, os derivados aldáricos, eles são formados por oxidação dupla da glicose, tanto do carbono carbonílico quanto do carbono 6. E os ácidos ciálicos são derivados de monossacarídeo formado de 9 átomos de carbono, como o ácido N-acetilneuramínico, que pertence à família dos ácidos ciálicos. São diversos ácidos ciálicos
todos eles com 9 carbono e todos eles com caráter ácido, né? Então, 9 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vocês poderiam dizer, e esses 2 carbonos aqui, eles entraram depois, por uma reação de acetilação. Então, a gente vai ver também, quando estivermos estudando a parede celular das bactérias, que esse ácido N-acetilneuramínico ele é importante na formação das paredes celulares das bactérias. Um tipo de ácido ciálico. Agora vamos falar de derivados reduzidos. Então, os derivados reduzidos, eles são formados por adição de hidrogênio ao carbono. Então, se aumenta o número de hidrogênio e diminui o de oxigênio ligado ao carbono, tem-se o quê? Redução. Então, o primeiro grupo são os poliálcools, ou alditóis, que são derivados reduzidos de monossacarídeos. As aldoses e cetoses podem ser reduzidas pelo borohidreto de sódio em presença de um catalisador de platina, hidrogênio, formando compostos chamados alditóis ou poliálcool. Então, aqui nós temos a glicose em presença do borohidreto de sódio. Aqui a glicose na sua conformação em cadeira, que está em equilíbrio com a forma aberta, em meio aquoso. Embora o equilíbrio esteja mais deslocado para a forma em cadeira do que da forma aberta. Mas esta quantidade que está aqui em forma aberta, na presença de borohidreto de sódio, forma um derivado reduzido, que é um alditol, chamado D-glicitol ou D-sorbitol. E a redução ocorreu aqui no grupo que tem a carbonila. Então, tínhamos apenas um hidrogênio ligado ao carbono, temos 2. Então, como aumentou o número de hidrogênio ligado ao carbono, é redução. E aqui nós temos alguns exemplos de derivados reduzidos do tipo poliálcoois ou alditóis. O ribitol, que foi obtido da ribose, o xilitol, que foi obtido da redução da xilose, o glicerol, que foi obtido pela redução do gliceraldeído, e o mil'inositol da glicose. Os desoxiaçúcares também são derivados reduzidos de monossacarídeos. Então, os desoxiaçúcares são monossacarídeos derivados reduzidos em que um grupo hidroxila é substituído por um hidrogênio. E o desoxiaçúcar mais abundante da natureza e também o mais conhecido é a beta-D2-desoxirribose, que entra na formação dos nucleotídeos de DNA. E aqui nós temos alguns desoxiaçúcares. A beta-D2'-desoxirribose, que entra na formação dos nucleotídeos de DNA. A alfa-L-fructose, que é um desoxiaçúcar, que no carbono 6 era CH2OH. Então, um OH foi substituído por um hidrogênio, ficou CH3. Então, a alfa-L-fructose é derivada da manose. E tem a forma L, não é isso? Porque o CH3 está para baixo do plano do anel. E a beta-L-raminose é derivada da galactose. Também é L porque o último carbono está para baixo do plano do anel. Tá? E é beta porque esses dois grupos estão do mesmo lado. Também é um desoxiaçúcar. O carbono 6
a glicose era CH2OH. Por substituição dessa hidroxila por um hidrogênio, temos agora CH3, um desoxiaçúcar. E os aminoaçúcares são obtidos por substituição de um ou mais grupos de hidroxila do monossacarídeo por um grupo amino. Esse grupo amino é frequentemente acetilado, como eu mostrei naquele exemplo do ácido ciálico. Vamos voltar. A acetilação é exatamente esse grupo aqui, que entrou depois. Olha. Aqui tínhamos um grupo amino e esse grupo foi acetilado com esse grupo COOCH3. Isto é uma acetilação. Os derivados aminados geralmente são acetilados. Então, aqui a alfa-D-glicosamina foi formada a partir da alfa-D-glicose, por substituição de uma hidroxila no carbono 2 por um grupo amino. A alfa-D-galactosamina foi produzida a partir da galactose por uma substituição também da hidroxila do carbono 2 por um grupo amino. E os ésteres de fosfatos também são derivados de monossacarídeos formados pela adição de um grupo fosfato à hidroxila do carbono 1 ou do carbono 6. E esses derivados fosforilados, eles são importantes intermediários metabólicos. O que são intermediários metabólicos? São elementos químicos que são produzidos numa via metabólica, em que na ação de uma enzima ele é o produto e da enzima seguinte ele é o substrato. Quando a gente estiver estudando a via glicolítica, as vias da pentose fosfato, o ciclo de Krebs, vocês vão entender isso que acabo de falar. Esses intermediários fosforilados, eles são muito importantes na via glicolítica, como, por exemplo, a glicose 6-fosfato, que foi produzida pela fosforilação da hidroxila do carbono 6. A dihidroxiacetona fosfato, que foi produzida pela hidroxilação, pela fosforilação da hidroxila do carbono 1. E o gliceraldeído 3-fosfato, que foi produzido pela fosforilação da hidroxila do carbono 3. E a frutose 6-fosfato também tem uma fosforilação na hidroxila do carbono 6. Agora, para encerrar a parte de monossacarídeos, vamos falar de algumas propriedades dos monossacarídeos. Os sacarídeos, monossacarídeos, como também alguns oligosacarídeos, eles formam cristais incolores, solúveis em água, como, por exemplo, o açúcar, que a gente encontra nas nossas casas. Aquilo ali é um oligosacarídeo, sacarose. Mas os monossacarídeos formam cristais daquele tipo, e todos são solúveis em água. Uma outra propriedade dos monossacarídeos, e que alguns oligosacarídeos também apresentam, é ter sabor doce. Como glicose, frutose, que são monossacarídeos, tem sabor doce. Lactose, sacarose, oligosacarídeos, também tem sabor doce. E ainda apresentam a propriedade da mutarrotação e açúcar redutores. Tanto se observa estas duas propriedades em monossacarídeo, como também em alguns oligosacarídeos. Para um monossacarídeo ter propriedade de açúcar redutor, é preciso que ele tenha estruturas cíclicas. Então, quais são os monossacarídeos que podem ter estruturas cíclicas? Já falei para vocês, as aldoses com 4 ou mais átomos de carbono. E as cetoses, o que tem 5 ou mais átomos de carbono. E a mutarrotação vem ser exatamente o que o nome sugere, uma mudança de rotação. Então, imaginemos assim,
a gente preparar uma solução com a forma alfa da glicose. Pego cristais de glicose, dissolvo em água e vou medir o poder rotatório desta solução, que é a capacidade de esta solução desviar o plano da luz no polarímetro. Então, ela desvia esta luz para a direita com um ângulo de 112 graus. Então, se isto for deixado em repouso, e com o passar do tempo forem sendo feitas medidas assim de 10 em 10 minutos, o poder rotatório vai mudando, vai diminuindo até chegar a esse ponto aqui, 52,7. Mais 52,7. Este é um ponto de equilíbrio. Se a gente também preparar uma outra solução de glicose, só que com a forma beta, dissolvendo a forma beta em água, poder rotatório. No início, o poder rotatório vai estar 18,7. Se a gente for fazer agora a medida de 10 em 10 minutos, nós vamos observar que o poder rotatório vai mudar de 18,7 até alcançar 52,7. Então, ocorreu mudança de rotação até chegar a um ponto de equilíbrio. Em ambas as formas de glicose cíclicas, né? Alfa-D-glicopiranose e beta-D-glicopiranose. Isso é o que se chama mutarrotação. E essa mutarrotação ocorre porque existe um equilíbrio entre as formas. Existe uma conversão entre as formas alfa e beta da glicose. Numa mistura em que nós vamos ter 2/3 da forma beta, 1/3 da forma alfa e quantidade mínimas da forma aberta. Tanto na solução de alfa-glicose, alfa-D-glicopiranose, quanto na solução de beta-D-glicopiranose. É isso que explica o poder rotatório da alfa-D-glicose ir diminuindo até atingir o equilíbrio de 52,7 e o da forma beta aumentar até chegar a este ponto de equilíbrio que é mais 52,7. Então, em ambos vai haver uma mistura destas três formas aqui, com predomínio da forma beta. Por que a forma beta vai predominar? Quer na solução de alfa-D-glicopiranose, quanto na solução de beta-D-glicopiranose. Porque a forma beta é a mais estável, como eu mostrei para vocês, quando eu estava falando da conformação em cadeira. Outra propriedade dos monossacarídeos é a propriedade de açúcar redutor. Então, os monossacarídeos e alguns oligossacarídeos também, como já mencionei, apresentam propriedade de açúcar redutor. E para ter propriedade de açúcar redutor também, o monossacarídeo tem que ter uma estrutura cíclica. Quando eu for falar de oligossacarídeo, aí, né, neste ponto, eu vou explicar para vocês qual o critério do oligossacarídeo ser considerado um açúcar redutor. Então, o monossacarídeo na estrutura cíclica está em equilíbrio com a forma aberta. Aí este grupo, em presença de um agente oxidante como o íon cúprico, este grupo aqui é oxidado, formando um derivado aldônico. A oxidação é no carbono 1. E o cobre ganha um elétron. Como a estequiometria são 2, né? Ele retira 2 elétrons da glicose. A glicose é oxidada, passando para a forma D-glicônico, e o íon cúprico é reduzido para a forma cuprose. Esta reação ela é utilizada em laboratório, é a chamada reação de Fehling ou Benedict.
em que a gente determina se um açúcar tem a propriedade de açúcar redutor. Então, se ele reduz o cobre, ele é um açúcar redutor. O que é um açúcar redutor? É um agente redutor, é aquele que doa elétrons. Então, a D-glicose doa elétrons para o íon cupro, reduzindo a íon cuprose. E a glicose se oxida a um derivado aldônico, porque a oxidação é no carbono. Visto isso, agora vamos falar da reação que une os monossacarídeos para formar olígos e polissacarídeos. Esta é uma ligação covalente chamada ligação glicosídica. E esta reação ocorre com a hidroxila de um dos carbonos anoméricos ou M-acetal nas aldose, que é o carbono 1, com qualquer uma das outras hidroxilas do monossacarídeo seguinte, qualquer uma dessas daqui. E essa reação é uma reação de condensação em que ocorre eliminação de água. Então, temos aqui a hidroxila do carbono 1, neste caso, reagindo com a hidroxila deste carbono, que é o carbono 4. 1, 2, 3, 4. Aqui, 1, 2, 3, 4. Então, forma essa ponte de oxigênio. E essa ligação glicosídica vai ter uma configuração que é alfa. Por que é alfa? Porque a hidroxila do carbono anomérico era alfa. Alfa 1, 4. Então, o monossacarídeo que contribuiu com a hidroxila do carbono anomérico tem essa terminação aqui, osil. Então, como era glicose, ele fica alfa-D-glicopiranosil. Alfa é a configuração da ligação dele, da hidroxila do carbono anomérico, e é também a configuração da ligação glicosídica. 1, 4, alfa-D, beta-D-glicopiranose. Faltou o beta aqui, beta-D-glicopiranose. Então, aqui é um disacarídeo, não é isso? Formado por duas unidades de monossacarídeo, que são glicose mais glicose, unidas por ligação alfa-1, 4. Um disacarídeo formado por duas unidades de glicose unidas por ligação alfa-1, 4 é a maltose. Que a maltose ela pode ser tanto obtida pela reação de dois monossacarídeos, como também pela hidrólise do amido ou do glicogênio. Tá? Então, o nome sistemático da maltose é alfa-D-glicopiranosil 1,4-alfa-D-glicopiranose. Esse disacarídeo é solúvel em água, portanto é hidrossolúvel, e ele é formado por duas unidades de glicose. Ele pode ser produzido a partir da hidrólise de duas cadeias poliméricas, das duas cadeias poliméricas do amido, tanto a amilose quanto a amilopectina. Isto nós vamos compreender na próxima aula. Ou também a partir da hidrólise da amilopectina do glicogênio. Este disacarídeo apresenta a propriedade de açúcar redutor, como também tem a propriedade da rotação. Os disacarídeos, para terem propriedade de açúcar redutores, pelo menos uma hidroxila do carbono anomérico não pode estar participando de ligação glicosídica. Então, nós temos esta hidroxila aqui livre do carbono anomérico. Então, é um açúcar redutor. E a maltose é hidrolisada pela enzima intestinal maltase em duas unidades de glicose. O próximo disacarídeo que vamos falar é a isomaltose. Essa isomaltose também é formada por duas unidades de glicose, só que unidas por ligação alfa, aqui é alfa, do carbono 1, com a hidroxila do carbono 6, alfa 1,6. E o nome sistemático é O, devido a essa ponte de oxigênio, que eu poderia ter colocado também no nome sistemático da maltose, O-alfa-D-glicopiranosil 1,6, alfa-D-glicopiranose. Então, esta ligação é alfa 1,6.
A isomaltose também é solúvel em água e ela é formada por 2 unidades de glicose. Ela é produzida a partir da hidrólise do amido. O amido é formado por 2 cadeias, como eu já mencionei, amilose e amilopectina. Mas só a amilopectina que tem ramificação. E nos pontos de ramificação é encontrado este disacarídeo aqui, isomaltose. Então, a isomaltose só tem na amilopectina, do amido e do glicogênio. Apresenta propriedade de açúcar redutor e da mutarrotação também, porque a hidroxila do carbono está livre, não é isso? E é hidrolisado pela enzima intestinal isomaltase em 2 unidades de glicose. O disacarídeo da lactose é encontrado no leite, tem sabor doce, não é? Ele é formado de glicose e galactose. Aqui a hidroxila da galactose está na configuração beta, e é ela que participa da formação da ligação glicosídica com a glicose. Então, o nome sistemático é beta-D-galactopiranosil 1,4, beta-D-glicopiranose. Essa ligação aqui é beta 1,4. Então, é um disacarídeo hidrossolúvel formado por glicose e galactose. Apresenta propriedade de açúcar redutor, porque tem uma das hidroxilas do carbono numérico livre, como também apresenta propriedade da mutarrotação. Ele é hidrolisado pela enzima intestinal lactase em glicose e galactose. Algumas pessoas têm deficiência da lactase, e aí não pode consumir leite e seus derivados, que é o defeito genético da lactase que leva à intolerância à lactose. A sacarose. A sacarose é formada de glicose e frutose. E neste caso aqui, nós vemos que a sacarose pode ser nomeada de 2 formas diferentes. Ou começando pela glicose, pode ser pela glicose? Porque ele contribui com a hidroxila do carbono numérico. Então, se for pela glicose, como ela é alfa, vai ser alfa-D-glicopiranosil 1,2 beta-D-frutofuranosídeo. Por essa terminação aqui, a gente já percebe que não é açúcar redutor, porque as 2 hidroxilas anoméricas estão envolvidas na formação da ligação glicosídica. Aí, um dos monossacarídeos é nomeado por este termo osídeo. Se um pegou o sufixo osil, aí o outro pega o sufixo osídeo. Ou também ela pode ser nomeada beta-D-frutofuranosil, começando pela frutose. 2,1-alfa-D-glicopiranosídeo. Então, a sacarose não é um açúcar redutor. Por que não é um açúcar redutor? Porque não tem nenhuma hidroxila anomérica livre. Todas estão participando da formação da ligação glicosídica. Então, é um disacarídeo formado por glicose e frutose, não apresenta propriedade de açúcar redutor, não tem a propriedade da mutarrotação também, porque não tem hidroxila anomérica livre. É hidrolisada pela enzima intestinal sacarase em glicose e frutose. É solúvel em água e é um disacarídeo encontrado na cana-de-açúcar e na beterraba. A sacarose não tem um grupo reativo livre porque os carbonos anoméricos de ambas as unidades monossacarídicas estão envolvidas na formação da ligação glicosídica. Daí não vai ser nem açúcar redutor, nem vai ter propriedade de mutarrotação. A sacarose é chamada também de açúcar invertido porque a atividade ótica da sacarose, que é destro-rotatória, quando ela é hidrolisada em seus produtos, que são frutose e glicose, o plano vai mudar de destro-rotatório para levo-rotatório na mistura que sofreu hidrólise. Tá? É o que está mostrando aqui.
A glicose, a sacarose é formada de glicose e frutose, unida por ligação alfa-1,2 ou beta-2,1. E não é um açúcar redutor, nem tem propriedade da multirrotação. Uma solução de sacarose não hidrolisada tem um poder rotatório de mais 66 graus, ou seja, desvia a luz para a direita com um ângulo de 66 graus. Quando essa solução é hidrolisada, por exemplo, por uma enzima sacarase ou invertase, o poder rotatório muda naquela solução que contém glicose e frutose agora obtidas da hidrólise da sacarose. O poder rotatório muda de mais 66 para menos 19,65. Ou seja, muda de destro para levo rotatório. É por isso que a sacarose é chamada de açúcar invertido. A trealose também é um disacarídeo de glicose, unidos também por suas hidroxilas anoméricas, as hidroxilas dos carbono 1, alfa 1 com alfa 1. Então a ligação é alfa 1, 1. Como fica o nome sistemático da trealose? Alfa-D glicopiranosil 1,1 alfa-D glicopiranozídeo. Se tem essa terminação osídeo, não é açúcar redutor. Então, a trealose é um disacarídeo hidrossolúvel formado por 2 unidades de glicose, não apresenta propriedade de açúcar redutor, é hidrolisado pela enzima intestinal trealase em 2 unidades de glicose. Não tem propriedade de multirrotação. Aqui saiu errado, pessoal. Ajeitem. Não tem propriedade da multirrotação. E é um disacarídeo encontrado em levedura e esporos de bactérias. A celobiose ela é obtida da hidrólise da celulose. São 2 unidades de glicose unidas por ligação beta-1,4. E é chamado beta-D-glicopiranosil 1,4 beta-D-glicopiranose. É formado por 2 unidades de glicose, é um disacarídeo obtido a partir da hidrólise da celulose, apresenta propriedade de açúcar redutor e é hidrolisado pela enzima celulase em 2 unidades de glicose. E não tem propriedade da multirrotação. Ele tem propriedade da multirrotação porque essa hidroxila está livre e é do carbono anomérico. Agora nós vamos falar de alguns oligosacarídeos que são derivados da sacarose. E esses oligosacarídeos formam uma família dos derivados da sacarose, que são os trissacarídeos, tetrasacarídeos, pentasacarídeos e hexasacarídeos, ou seja, um oligosacarídeo com 3 unidades de monossacarídeo, um oligosacarídeo com 4 unidades de monossacarídeo, e um oligosacarídeo com 5 unidades de monossacarídeo, e o hexasacarídeo que contém 6 unidades de monossacarídeos. Então, como trissacarídeos, tem a rafinose e a melesitose. A rafinose é formada de glicose, galactose e frutose. A melesitose é um trissacarídeo formado por 2 unidades de glicose e 1 de frutose. A estaquiose contém 2 galactose, 1 glicose e 1 frutose. A verbascose contém 3 galactose, 1 glicose e 1 frutose. E a jugose tem 4 galactose, 1 glicose e 1 frutose. Então, percebam que todos eles têm uma unidade de glicose e frutose. Isto aí representa a sacarose. Então, todos eles são derivados da sacarose. Então, o primeiro é a rafinose, que é um trissacarídeo em que os 3 monossacarídeos estão unidos por suas hidroxilas dos carbonos anoméricos. Então, a rafinose não é um açúcar redutor, nem tem propriedade de multirrotação.
O nome sistemático indica isso. Alfa-D-galactopiranosil 1,6, alfa-D-glicopiranosil 1,2, beta-D-frutofuranosídeo. Aqui é a unidade de sacarose. E ligada a essa unidade de sacarose, temos esta galactose. Então, é um trissacarídeo formado por galactose, glicose e frutose. Não apresenta propriedade de açúcar redutor. É solúvel em água. A hidrólise da rafinose vai produzir os constituintes que o formam, né, os monossacarídeos, glicose, frutose e galactose. Está presente na semente do algodão, 0,8%. E pequenas quantidades no açúcar da beterraba e acumula no melaço. A melesitose, como o próprio nome indica, é um trissacarídeo encontrado no mel de abelha. Também é um trissacarídeo não redutor que contém uma unidade de sacarose. Todos eles são derivados da sacarose. Não é isso? Formado de alfa-D-glicopiranosil 1,2, beta-D-frutofuranosil. Aqui é o segmento da sacarose. 3,1-glicopiranosídeo. Então, a melesitose não é um açúcar redutor. É hidrossolúvel e é um trissacarídeo encontrado no mel de abelha. Agora vamos falar de um tetrassacarídeo, também que não é açúcar redutor. A estaquiose, ele está presente nas sementes de leguminosa e plantas de rizoma comestível. A hidrólise da estaquiose vai produzir 2 moléculas de galactose e uma glicose e uma frutose, que é o segmento que corresponde à sacarose. 2 galactose e glicose e frutose. Oligosacarídeos da família da sacarose. Então, aqui nós temos a sacarose. A sacarose ligada a uma glicose, na forma alfa, temos a rafinose. Não é isso? Que é um trissacarídeo. Uma sacarose ligada a uma glicose, a uma galactose e outra galactose é a estaquiose. Não é isso? E a verbascose tem a sacarose ligada a 4 galactose. A 3 galactose. E a jugose a 4 galactose. Recapitulando, uma sacarose ligada a 4 galactose é o hexasacarídeo ajugose. Uma sacarose ligada a 3 galactose, temos a verbascose, que é um pentasacarídeo. E uma sacarose ligada a 2 galactose é a estaquiose. E uma sacarose ligada a uma galactose é a rafinose. Então, com este slide, a gente resume o que vimos dos oligosacarídeos. Maltose, isomaltose, lactose, sacarose, trealose, celobiose são disacarídeos. São solúveis em água, todos eles, não é? Propriedade de açúcar redutor apenas a sacarose e a trealose não tem. E a mutarrotação também entre os disacarídeos, apenas a sacarose e a trealose não tem a propriedade de açúcar redutor. Já em relação aos trissacarídeos e tetrassacarídeos, nenhum deles tem propriedade de açúcar redutor, nem da mutarrotação, mas são hidrossolúveis. Eu queria só voltar aqui à estrutura da rafinose, que acho que me ficou uma dúvida.
Tá tudo certo. É isso mesmo. Bem, e aqui a gente termina a nossa aula e na próxima falaremos dos polissacarídeos. Até a próxima.